Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja, meus irmãos, ela existe exatamente para fazer com que as pessoas possam encontrar um lugar onde elas sintam paz, onde sintam refrigério da alma, nesses momentos mais difíceis da vida, e onde elas estejam preparadas para enfrentar os momentos adversos da própria vida. Sabe, nós vivemos hoje uma situação bem semelhante daqueles irmãos daquela época. Bem semelhante. Eu queria dizer para você uma coisa. O reino do norte e o reino do sul, lá do Velho Testamento, das 10 tribos que compunham o reino do norte, com a capital em Samaria, e que se mesclaram com o paganismo daqueles povos, como os assírios, babilônicos. Esta tribo do norte, pagã, portanto, corrupta, corrompida, ela está presente hoje nos nossos dias. E a tribo do sul também. Eram aqueles que eram fiéis ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus Trino. Aqueles que não abriram mão da sua fé, tinham a capital em Jerusalém. E até hoje eles defendem aquela cidade eterna. Eles estão presentes. Ou você pensa que palestinos e árabes, judeus e assim por diante não compõem o reino do norte? Ou você pensa que o cristianismo pagão não é o reino do norte? E a igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, esta igreja que não se dobra diante de Deus algum, a não ser diante do verdadeiro Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é que compõe o reino do sul, do qual você faz parte. Ali é uma simbologia desta igreja apostólica, da igreja do Pentecostes. É a igreja que nós pertencemos, meus irmãos, e que deveremos estar velando para que a nossa fé, a nossa presença, a nossa permanência, a nossa participação nesta igreja se faça sentir lá fora do mundo. E o mundo saiba que você é crente no Senhor Jesus Cristo de verdade. Congrega na igreja presbiteriana, batista, não importa qual a denominação humana, mas que é uma igreja comprometida com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. É para esta igreja que ele estava escrevendo. Não deixe de congregar. Por quê? A primeira razão, meus irmãos, é que eles viviam momentos de confusão naquela época como nós vivemos hoje. Aqui no versículo 29, amados, ele diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Meus irmãos, olha, naquele tempo eles estavam vivendo de tal maneira que o nome de Jesus estava sendo enxovalhado. O Espírito Santo era algo secundário. Hoje, meus amados irmãos, tem mais valor um pouco de sal jogado no chão do que a palavra de Deus. Hoje tem mais valor, meus amados irmãos, uma toalha que se joga sobre o povo e diz assim: isto é santificado porque eu orei.
do que o que está escrito ali. Vale o que está escrito, não vale pano, não vale sal, não vale coisa nenhuma. É a confusão que nós estamos vivendo. E sabe, amados, se você não estiver estudando a palavra de Deus, e tem muita gente que foge da escola dominical, aonde você vai aprender a genuína palavra de Deus, e depois vai dizer um monte de bobagem e acreditar um monte de asneira. Uma senhora chegou assustada para mim essa semana e falou: pastor, eu queria falar com o senhor. Pois não, filha, diga. Pois é, o meu filho, ele estava na casa dele, falando com a esposa, ele viu um homem atrás dela. Ele falou: mamãe, eu vi. E sabe, pastor, o problema é que quando ele era pequenininho, ele via isto. E este homem ia perseguindo e dizia que os meus filhos ele vai levar. Falei: minha irmã, vocês são crentes? De que igreja? Por favor, não diga que é presbiteriana. Pior que era. Como diz Nicodemos, vigia. Vai orar. Falei: filha, abra aí, leia aí. O que está escrito em Tiago? Resistir ao diabo e fuja dele, é isso? É o diabo que tem que fugir de mim e eu vou fugir dele. Para com isso, meu irmão. Tem crente que tem medo de enfrentar o capeta. Quando vê o endemoniado, ele sai, ó, pedra para que te quero. Ah, me poupe. Falta de conhecimento da Bíblia. Falta de acreditar naquilo que diz a Bíblia. Meu amado irmão, nós precisamos entender isto, que o que tem valor para mim e para você é o que está escrito na palavra de Deus. Não considere esses atos simbólicos como válidos, como se fosse aquilo, uma atuação de Deus, viu? Não é pelo fato de pegarem e passarem a mão na roupa do Pedro lá, a porta do Trevo Formosa, ou de Paulo, quer dizer, é que as pessoas eram curadas. Atos dos Apóstolos é um livro histórico e não doutrinário, não tem nada a ver com doutrina. São as atitudes daqueles crentes da primeira igreja, da igreja dos primeiros séculos, do primeiro século, e eu preciso entender isto. A minha experiência pessoal vale para mim, para você é outra. Eu já ouvi a voz de Deus, mas se você quiser ouvir, viu? Você ora e busca o Senhor sem interesse, e vai ser naquela hora que você mais necessitar, e não na hora que você quer. Sabe, amados, mas deixa eu dizer para você, quanto mais você se envolver, mais comprometido você fica. Se você está preparado para estar comprometido nas mãos de Deus e ser um instrumento na mão dele, onde ele quiser e como quiser, vá em frente e conta com a minha bênção. Falei para aquela irmã, minha irmãzinha, o que o seu filho está vendo aí, sabe o que é? Eu vou te mostrar. E mandei que ela abrisse lá no livro dos reis de Israel, e ela viu quando Micaías, aquele profeta, foi falar com Acabe. Acabe falou: só fala o que é mal contra mim. Pois é, mas eu quero dizer para você que eu vi o Senhor, sabe? E haviam demônios lá. E o Senhor falou: a quem enviarei para que satisfaça o que Acabe quer ouvir? E um deles falou: eu vou. E como é que você prevaleceu? Você, um espírito de mentira na boca dos profetas dele. Meus irmãos, está cheio de espírito mentiroso na boca de certos pastores por aí.
Hoje, lamentavelmente, estamos vivendo um momento da história da igreja vergonhoso, onde se vende o evangelho por qualquer dinheiro. Se você tem 100, vai 100. Se tem 1.000, vai 1.000. Se tem R$1, vai R$1. Não importa. Primeiro o dinheiro. O resto vem depois. Se você precisar de oração, pode me procurar. Não custa nada, é de graça, tá? A qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Pode chamar. O que eu quero que você entenda, amados irmãos, é isto. Que nós precisamos estar aqui, porque precisamos conhecer a palavra de Deus. Cerca de 1,9 bilhão de pessoas são cristãs, católicos e protestantes, espíritas e tudo mais. E nesse bolo se incluem também esses mormons, adventistas. No Brasil, até o ano 2000, haviam cerca de 73,77% de católicos e hoje já somos quase 45% de evangélicos, quase a metade desse país. E desse total de evangélicos, meus irmãos, quanta seita nesse meio? Hoje, presbiterianos, somos quase 1 milhão. Mas evangélicos, imagine quanta doutrina existe no nosso meio. Batismo por imersão, batismo por aspersão, batismo infantil, sim ou não, dons espirituais, dom de língua, sim ou não, profecia, hoje não é, e ficamos aí. As igrejas trocando figurinha. Sai batista, vai presbiteriano, sai presbiteriano para congregação, sai congregação para metodista, assembleia para cá, para lá, para cá. Os pastores aí, lá vai João para você, manda Maria para cá. O problema é o seguinte: se você sair de uma genuína igreja evangélica para outra genuína igreja evangélica, você continua dentro do contexto, dentro do sistema, dentro da igreja. Mas o pior, meus irmãos, é que eu já vi crente saindo da igreja evangélica e indo abraçar o capeta. Bom, Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Sabe, amados, alguém, por favor, leia para mim Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23. Mas leia bem alto para toda a igreja ouvir. Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23. Por favor. Se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Dá para entender? Precisa alguém explicar? Bem-aventurado quer dizer muito mais do que feliz, aquele que não se condena naquilo que aprova. O que não é de fé é pecado. Eu preciso aprender a viver na fé e pela fé. É isso que eu preciso aprender. Amados irmãos, por isso nós temos que nos definir biblicamente falando. E é para isso que é preciso ler a Bíblia constantemente. É por isso que é preciso estudar a Bíblia criteriosamente, no todo e não em parte. Não usar texto como pretexto, porque texto como pretexto, sem contexto é pretexto. É preciso estudar a Bíblia com aqueles que podem e devem nos orientar, e para isso é que eu tenho que gastar tempo na igreja. E aqui irmãos que estudam, que se dedicam para trazer para nós um estudo adequado, bíblico. Uma senhora lutava com seu marido porque ele bebia muito, e dizia: marido, para de beber, você tem bebido muito, você precisa ir à igreja. A mulher, eu não vejo nada na Bíblia que condene a bebida. Não vejo. Mas como que não vê? Não vejo.
Chegou um domingo, ela levou ele à igreja e o pastor leu lá, não vos embriagueis com o vinho que a contenda e tal, e falou sobre os efeitos do álcool. E fez um sermão enfático, duro. E no final, ela saiu da igreja e falou para o marido: você ouviu? Falou: ouvi. Você viu o que o pastor falou? Ele falou: tudo para você. Para mim, não disse nada. Por que ele não disse? Ele falou: não vos embriagueis com o vinho. Eu não tomo vinho. É isso que acontece. Se eu não participo ativamente dos trabalhos da igreja, como é que eu vou estudar a Bíblia corretamente? Como saberei se aquilo que eu aceito está correto? Como poderia argumentar com outras pessoas que batem na minha porta dizendo que minha igreja é fria, é um gelo, está fora da palavra, porque batiza por aspersão, por imersão? Como poderei suportar a carga daqueles que afirmam que se eu não falo outras línguas, não sou batizado com o Espírito Santo, devo aceitar toda e qualquer profecia, devo crer na predestinação? Querido, hoje mais do que nunca, diante de tanta confusão no meio cristão, eu preciso saber mais e mais e mais e mais sobre as doutrinas que eu professo, e é isso só estudando, e para estudar é vir à igreja. A gente aprende a ler e escrever na escola, não é? É isso. Tem crente que quer tirar o diploma de crente sem vir à igreja. Como tem estudante que quer tirar o diploma sem ir à escola. Deixa eu dizer para você, o professor aqui é rigoroso. Viu? E na hora de dar a nota vai ser uma nota só. É o exame final. É lá. Ou 100 ou 0. Mas eu queria apenas dizer para você que nós precisamos frequentar a igreja, além dessas situações que nós estamos vivendo hoje, de confusão na igreja, porque devemos nos estimular uns aos outros na fé e orarmos juntos uns pelos outros. Na oração sacerdotal, Jesus pediu a Deus que os discípulos desse fossem um só. A igreja primitiva vivia como um só corpo. Eles se ajudavam, eles se visitavam, eles oravam uns com os outros, eles estudavam a palavra, permaneciam juntos o maior tempo possível. Esse comportamento, meus irmãos, nos ajuda, nos fortalece na fé, através do compartilhamento das experiências de cada um, numa reciprocidade tal que todos se beneficiam, isto é, a palavra de qualquer irmão seja sempre do interesse de todos, a igreja se fortifica. É aqui que o Espírito Santo opera através dos dons, sim, exatamente. É o dom de misericórdia, é o dom da palavra, é o dom da visitação, é o dom da contribuição. E se houver dom de língua, amém. Se houver de profecia, amém. Mas eu quero ver, nós precisamos ver, é a vida daquele que recebe este dom da graça do Espírito. Meus irmãos, dom sem uma vida santificada, consagrada, não é dom. Não é. É outra coisa. A dom não é. Porque os dons é para edificação da igreja. E se a igreja não está sendo edificada, é melhor a gente não ter dom nenhum. Porque não é dom. Nós precisamos, meus amados irmãos, crescer juntos. Não só crescer um e o outro, não. Nós vamos chegando à estatura do varão perfeito, Efésios 4:13, onde Paulo fala da unidade do corpo no Espírito Santo, dos dons espirituais. A falta de participação nos trabalhos da igreja nos dias atuais, meus irmãos, tem tornado a igreja evangélica uma igreja raquítica e nanica. Somos um povo que tem a Bíblia, lê a Bíblia, crê na Bíblia, prega a Bíblia, carrega a Bíblia embaixo do braço, mas não estuda a Bíblia. O pior, não vive a Bíblia. Não vive. Como pode uma criança crescer e ficar forte se não se alimenta, ou então se alimenta mal? Muitos são como criança, meus irmãos, criança mimada, pois só conhece texto como: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ser meu pastor não me faltará, pedir dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater abrir-se-vos-á. Para com isso.
Está cheio de texto assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, não deixe de participar da vida da sua igreja. Faça disso prioridade na sua vida. Mas para terminar, nós precisamos mais do que nunca estar sempre juntos. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê? Porque nós estamos a um passo da eternidade. Quem estuda a Bíblia sabe disso. Nós estamos vivendo hoje os últimos tempos da igreja sobre a face da terra. E se Jesus não vier, pode ser que eu e você vá. Com toda certeza. A igreja primitiva estava certa de que esta parousia ou o advento do Messias aconteceria a qualquer momento, e Paulo se refere a isso lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1. Se eles já esperavam a vinda do Senhor naquela época, imagine hoje. Imagine hoje. Não devemos, meus irmãos, frequentar a igreja apenas pelo dever de fazê-lo como membros que assumiram o compromisso com ela. Não, não, não. Não devemos frequentar a igreja também porque precisamos educar nossos filhos no caminho do Senhor. Também não. Não devemos frequentar a igreja por hábito. Também não. Moody fez uma visita a um senhor e o encorajou a aceitar a Cristo e fazer dele o ponto central da vida daquele homem. E aquele homem disse para Moody assim, que ele poderia ser tão bom crente na sua casa como na igreja. Eu não preciso ir à igreja para ser um bom crente. Moody pegou um abraço enquanto aquele homem falava, tirou da lareira e a colocou no chão ali, perto da lareira. E aquela brasinha foi perdendo o seu brilho, o seu calor e se apagou. Quando aquela brasa se apagou, o Moody pegou aquele carvãozinho e deu para aquele homem. Ele falou, eu já entendi. Meus irmãos, quando eu começo a ver crente afastado do nosso meio, eu começo a ficar preocupado. É mais ou menos como ovelha. Você já viu lá na África, quando os leões querem caçar um animal para almoçar? Ou quando os lobos querem fazer isto? Primeiro eles separam aquele animal da malhada, do rebanho. Depois ele se torna uma presa fácil aí, ó. É exatamente isso que o diabo faz conosco. Primeiro você começa a se indispor com o irmão fulano. E é engraçado, meus irmãos, que às vezes por causa de um, paga todo mundo. Eu não vou mais na igreja. Por quê? Não, porque o Diva não olha para mim. Por causa do Diva, vai o seu Carlos que fala com ele, que abraça ele, Dona Joana que leva bolo, que leva não sei o quê, o Lorival que ajuda ele. Enfim, vai todo mundo. É ou não é? Por causa de um, de dois, paga todo mundo. E eu me afasto da igreja por causa de um, de dois. Como se o resto fosse culpado. Deixa eu te dizer. Explica, mas não justifica. Sabe, amados, vou terminar dizendo para você uma coisa. Nós estamos mais perto do arrebatamento da igreja do que se pode imaginar. Jesus nos alertou para isto. Os sinais da vinda descritos na Bíblia acerca da volta do Messias devem ser estudados por nós com diligência, com carinho. Não esqueça que Jesus pode vir num piscar de olhos. Mas deixa eu dizer para você. Faça um exame na sua vida. Pergunte para você se Jesus viesse hoje, ou se você fosse hoje, para onde você iria? A frequência e a participação da nossa vida na igreja nos livra da indiferença, nos livra do esfriamento, nos livra da ignorância acerca dessa verdade. Saber que esses acontecimentos do mundo atual antecedem a vinda do Senhor, isso deve nos estimular para frequentarmos assiduamente a nossa comunidade. Sabe, amados,
Muitos crentes abandonam a igreja, como já disse, por desentendimento com irmãos, com a liderança, ou se decepcionam com o pastor. Muitos se afastam porque começam a frequentar lugares atraentes como praia, futebol, cinema, clube e tal. Outros aproveitam o dia do Senhor como se fosse dele, para um relax de roupão esticado do sofá, com um jornal na mão e outro na televisão. Outros porque resolvem dormir um pouco mais. Outros porque trabalham, estudam, ou tem outro qualquer compromisso. Irmãos, faça uma avaliação da sua fé. Você lê e estuda com frequência a Bíblia? Você ora com frequência? Você assiste ou participa do trabalho da sua igreja? Você se irrita com facilidade quando contrariado e por isso se afasta? Você se preocupa com a vida espiritual da sua família? Você tem prazer nos trabalhos da igreja? Ou a igreja não lhe deixa satisfeito? Os cultos, as reuniões são enfadonhos? A pregação e estudos desinteressantes? Sem conteúdo, sem noção? Se o motivo que nos leva, meus irmãos, a não vir à igreja está no pastor, nos pastores, no líder, na qualidade do trabalho, procure o pastor. Procure o presbítero. Dê a sua sugestão. Quem sabe você possa dar uma bela sugestão para melhorar mais e mais a nossa igreja. Seja um instrumento de Deus para a edificação. E é para isso que nós nos reunimos. Mas, deixa eu te dizer, não abandone a sua congregação. Olhe para o seu irmão e diga para ele: seja um instrumento de edificação e não deixe a nossa congregação. Amém.